Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach, o Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização, produtos de alta performance para a indústria, desenvolvidos com nanotecnologia. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Dr. Sérgio Diefenbach, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Independente, né, no Direto ao Ponto, sempre às quartas-feiras. E hoje vamos comentar, né, a respeito da dona Carmen Regina Pereira Cardoso. Não poderia ser diferente, né, num dia como hoje, falar a respeito da dona Carmen. O assunto realmente, a gente percebe que ele tomou conta da cidade porque a professora Carmen, a prefeita Carmen, ela sempre teve contato com um ou com outro cidadão ou instituição do município de Lajeado. Lembro muito bem quando eu cheguei a Lajeado, promotor de justiça, a prefeita, à época, era a prefeita Carmen Regina, e naturalmente a promotoria ela tem muitos contatos com o executivo municipal, muitas demandas, muitas ações, muitas divergências e muitas convergências. E estabelecemos lá, naquela época, já uma relação de respeito e admiração pela professora Carmen Regina. Mas esses momentos, esses episódios de perda de personalidades locais ou até regionais, eles nos causam sempre esses momentos de reflexão, e especialmente a professora Carmen, porque ela foi... Por que as pessoas estão pensando nela? Por que estão lembrando nela? Porque ela foi precursora, porque ela foi diferente. E no que ela foi diferente? Não necessariamente do seu modo de pensar, porque nós pensamos ideologias que se repetem e amadurecem ao longo dos anos. Mas ela foi, sim, a primeira vereadora do município de Lajeado, a primeira vereadora mulher, segundo me consta, a primeira prefeita mulher, segundo constam nos registros. E isto pode parecer insignificante para as gerações atuais, mas isso é extremamente significativo para nós todos como sociedade, porque traz a conduta dela, a coragem da pessoa, o voluntarismo de se lançar em um mar antes não navegado, e isso torna a pessoa diferente, isso demonstra que as coisas são possíveis, que as coisas são necessárias e que as pessoas precisam se atirar em mares diferentes. E uma mulher sair do magistério, aquela época, para ser vereadora e depois para concorrer a prefeito, numa sociedade que está deixando de ser, mas ainda é muito machista ou patriarcal, que prioriza as ideias masculinas, a presença, a participação ativa da prefeita Carmen Regina marcou história na nossa história. Então, se uma pessoa que marca história na nossa história se vai, é óbvio que ela precisa ter o nosso maior respeito, ela precisa ficar registrada nas nossas memórias, como um marco, como uma pessoa importante e, mais acima de tudo, ela fez esta participação de uma maneira elegante, de uma maneira elogiável, de uma maneira admirável. Ela conseguia transitar com todos os meios, com as diferenças, com as oposições. Ela tinha capacidade de escuta, ela era uma pessoa que tinha suas posições firmes, ela exerceu esta função não só de uma maneira precursora, mas também de uma maneira exemplar, independentemente das decisões que ela tenha tomado. E isso é que torna esse momento triste e bonito ao mesmo tempo. Então, não querendo representar meus colegas todos, mas eu trago aqui não só a memória da minha pessoa, mas o respeito da Promotoria de Justiça de Lajeado ao passamento e à história que se registra em nome da prefeita, professora e amiga Carmen Regina. Enquanto o senhor falava, Sérgio Diefenbach, eu ficava pensando, né? A gente fica triste pela perda, mas as memórias são tão boas e tão bonitas que a gente sorri, né? Mesmo com saudade, assim, a gente fica lembrando das coisas que ela falava, do jeitinho dela. E ao mesmo tempo que ela era uma pessoa extremamente simples. Ela era muito simples, ela gostava de estar com pessoas, ela gostava de saber, ela olhava pra gente, como é que você tá? Ela tinha essa preocupação de olhar no olho da pessoa. Sim. E se realmente se preocupava, tá bem,
como é que tá teu dia? Como é que tem passado? E, ao mesmo tempo que ela era extremamente vaidosa, ela é sempre muito, né? Ontem a gente falava dos looks, do cabelo impecável, batom, ela estava sempre muito, né, esperando vida, assim, ela mostrava uma alegria de Com viver. certeza. E eu acho que isso que deve ficar realmente Sem na nossa dúvida. memória. E que bom se todos pudéssemos partir assim, né? Deixando ótimas lembranças positivas, fortes, ativas. Lembro também que mesmo depois dela ter deixado já a carreira política, ela permaneceu na política, né? Ela permaneceu observando a comunidade. Acho que uma das últimas vezes que a encontrei foi na calçada da Júlia de Castilhos, onde nós cruzávamos, e ela sempre tinha uma demanda. Sim. E ela me chamava de Diefenbach. Ela disse, Diefenbach, nós temos que observar tal coisa, eu vou registrar tal negócio. E trazia sempre contribuições ou apontamentos muito interessantes. São daquelas pessoas absolutamente admiráveis e cujos exemplos merecem ser seguidos, observados, conhecidos e seguidos. E a gente percebe muitas manifestações vindas da comunidade. De ontem, né, Rita, até hoje, a gente recebeu muitas ligações de pessoas, ouvintes, relatando, olha, encontrei a dona, né, a ex-prefeita Carmen em tal momento, ela me falou isso. Então, realmente, ela foi muito marcante, muito presente, né, na vida das pessoas, né? Com e certeza. de todas as áreas, todas as classes sociais. Exatamente. Ela conseguiu transitar muito bem entre pontos opostos e trazem marcas, sabe? Que eu não tive contato com os prefeitos anteriores, mas posso afirmar, na minha pequena experiência, se não me engano, depois dela teve o prefeito Schmidt, depois teve o prefeito Marcelo, eu acho que é isso, né? Que nós temos. Mas estas marcas, elas vão entrando no DNA da prefeitura, porque são prefeitos que seguem uma ideia de simplicidade, seguem uma ideia de conexão com o povo, seguem uma ideia de escuta e atenção às pessoas, cada qual do seu modo, cada qual com as suas características. Então, aquela raiz, aquela semente de comportamento plantada por uma autoridade, ela fica, ela se prolonga e demonstra que é possível exercer o poder, é possível ser prefeito sem perder a simplicidade, sem perder a atenção aos indivíduos. Isso é uma raridade em alguns momentos. É isso que a gente ainda nem chegou a comentamos aqui assim brevemente, né? Em relação a o que significou para a educação também, né? Ela que foi uma professora, diretora de escolas também, então ela teve essa vivência mais direta com a educação. Sim, eu lembro quando estava chegando em Lajeado, já nos primeiros anos, que ela tinha um programa que eu nem vou saber dizer como é que era, mas eu me encantei com o nome, que era A Cidade que Educa. Né? E isso, de fato, é um conceito muito longo e filosófico de que toda a cidade faz educação, né? Não é só a escola, não é só os espaços. E, se eu não me engano, foi lá na gestão da prefeita Carmen que tinha a cidade educadora, era algo assim, com a secretária Rejane. Isso já traz marcas, né? Marcas de que somos todos educadores. E ela era, mesmo prefeita, continuava sendo uma educadora. De nós todos. De nós todos, e os exemplos ficam. Muito obrigada, Dr. Sérgio Diefenbach, participando conosco no Direto ao Ponto, sempre às quartas-feiras, e hoje com essa homenagem, pode-se dizer, né? Porque quando a gente fala das pessoas, a gente está homenageando elas também, né? Sem dúvida, e respeitando. Bom dia, um abraço a todos.